E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou conversar com o Ricardo Lima, aluno dos Mapas da Lu e aprovado para o cargo de auditor fiscal da Cefaz Acre. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Seja muito bem-vindo e muito obrigada, né, pela disponibilidade de estar aqui. Mas mais do que tudo, parabéns mesmo por essa conquista. Fiquei muito feliz, estou muito feliz e estou muito curiosa também para conhecer muito sobre a sua jornada até chegar nessa aprovação. Muito obrigado pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui. Sim. Ó, Ricardo, gente, eu já sei alguns spoilers que a gente estava começando antes de começar, mas não vou falar nada para não avacalhar a entrevista, né? A gente vai aos poucos. Então vamos na ordem. Ricardo, começa contando para a gente, por gentileza, qual a sua formação e quando e por que surgiu essa vontade de se preparar para concursos públicos? Eu sou formado em engenharia mecânica. E eu comecei a estudar para concurso há bastante tempo. Comecei a estudar em 2017 e foi porque eu não consegui me encaixar no mercado de trabalho. Inicialmente, durante a graduação, eu não tinha a vontade de estudar para concurso. Mas quando me formei, não consegui arrumar um emprego que eu realmente gostasse na área, e aí tive a oportunidade de, à época, parar tudo e estudar para concursos. E aí eu comecei estudando para a área policial, eu estudava para perito criminal e consegui passar em um concurso da área policial, trabalhei onde eu trabalho até hoje, e em 2022 que eu comecei a estudar para a área fiscal, né? Já mirando o cargo de auditor. Ah, então aí já foi. Então, calma. Quando foi esse primeiro concurso que você passou? Você começou em 2017, daí o primeiro que E você passou foi quando? foi em 2019. 19. Passei E aí você entrou, começou a trabalhar e aí começou a estudar para auditor mesmo em 2022. isso, aham. Tem Tá, 2 anos e meio que eu estudo para a carreira fiscal. legal. E conciliando então com a sua carreira na área policial. Isso, trabalho e estudo sempre. E, então já vamos entrar nesse ponto porque é o que todo mundo sempre pergunta. Como é a sua rotina? Como estava sendo, né, para conciliar o trabalho com os estudos? Como eram seus horários? O pessoal quer saber tudo. O horário que você acorda, que horas que você trabalha, que horas que você estuda, que horas que você come, que horas você dorme, tudo. Nesse período, eu tive dois momentos, né? Em um momento, eu estive trabalhando de plantão, na escala 24 por 72. Então, no dia do plantão, era trabalho e os outros 3 dias de folga eu estudava. Então, não importava se sábado, domingo, feriado, 3 dias de folga eram 3 dias de estudo. E eu sempre mirei na carga horária semanal. Eu mirava 30 horas semanal, era a minha meta, mas eu aceitava entre 25 e 30, porque às vezes tinha algum acontecimento, enfim. E no dia de folga, eu chegava do plantão e eu sou matutino, então eu chegava do plantão e ia direto estudar e batia a carga Que horária horas do você dia. chegava? Chegava do plantão por volta de 10 horas da manhã. E aí E eu você já trabalhava emendava, né? já, às vezes ia para academia, fazia meu treino já e chegava em casa e estudava o resto do dia. E aí teve um Legal. momento também que eu trabalhei em horário comercial. E aí, meu horário era de 7 da manhã às 15, então eu acordava todos os dias 3h50 para fazer meu treino, treinava antes de ir trabalhar, então eu saía do trabalho 3 da tarde, vinha para casa, e de segunda a sexta eu tentava fazer 4 horas líquidas, né, para dar 20 horas de segunda a sexta, e final de semana eu completava a carga horária, geralmente 6 horas aos sábados e 4 horas no domingo, para dar 30 horas na semana. E também, mesma coisa, se eu tivesse feriado, era mais hora de estudo. Nesse período, não tirei férias para passear, todas as minhas férias foram para estudar. Nossa, você acordava 3h50? 3h50. Aí você ia pra academia, tipo, em jejum, assim. Você comia alguma coisa. Eu comia. Eu sou apaixonado por corrida de rua. Então, nesse período, eu estou indo para a minha terceira maratona. Então, nesse período, já corri 2 maratonas. Ah,
Então, eu finjo que sou atleta amador, então eu rendo mais no meu treino pela manhã. Então, por isso eu acordava muito cedo para fazer meu treino. E aí, às vezes corrida de rua, às vezes fortalecimento na academia. Mas para correr eu tinha que comer sempre. Café e Uhum. pão com doce de leite, né, que é Ai, um gente, não carboidrato. aguento esses homens com esses doces de leite. E a gente olha pro doce de leite e a gente engorda. E Uma maratona. eu tive receio, porque quando a minha nutricionista passou, eu falei, no doce de leite eu vou ficar comendo um monte, né? E no início até comia, mas agora já acostumei, só uso no pré-treino mesmo. Mas se eu não comer, eu não rendo no treino. E gasta muito, né? Você fazer um treino longo ainda durante a semana? Qual a duração? Geralmente, 1h15, 1h30 de treino, Caramba, correndo. é, correndo. Meu Deus. Eu queria gostar menos. Se eu gostasse menos, eu Eu queria estudava. gostar, eu queria gostar mais. Eu vou contar, eu vou. Mas eu gosto muito do Pô, esporte. legal. Não, mas o exercício aeróbico ele faz muito bem para o cérebro, muito bem para a memória, concentração. Então, assim, é como se fosse igual o fortalecimento muscular está para a corrida, o exercício aeróbico está para o estudo, sabe? Então, assim, você está beneficiando indiretamente a sua preparação, né? É claro que o seu volume é maior do que o que seria necessário para esse Isso, benefício, não, mas ainda assim você não demais. está fazendo besteira, né? Você dorme bem Aham, e tal. Caramba. Tá, então aí você acorda 3h50, você treina, vai para o trabalho, e aí você chega do trabalho por volta de 3 da de tarde. 3 horas da tarde. Aí E como. aí Aí você engrena. já engreno o estudo, eu sento para estudar por volta de 3h40. E aí eu faço Tá. um bloco de estudo, intervalo, e aí outro bloco de estudo. E aí, geralmente, vai até 8h30, que também já é o horário que eu já estou desligando, né? É isso que eu ia falar, você tem que dormir é cedo, né? quando eu estava no trabalho administrativo, 9h, 9h10 da noite, eu já estava já deitando. Durmo cedo para... Eu até brinco Uhum. com alguns colegas, né? Se meu intestino não funcionar no horário que é de costume, desregula toda minha rotina. Já não dá nem tempo de encaixar tudo, né? É, aham, é tudo regrado. Gente. Pois é, e é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal: acordar cedo não é a mesma coisa de dormir pouco. Porque às vezes fica esse mito, né? Tipo, o pessoal fala assim: ah, não dá para eu acordar, sei lá, 5 horas da manhã, eu fico morta e tal. Mas aí a pessoa quer dormir 11 horas da noite e acordar às 5, aí realmente não dá. Então, se você quer acordar mais cedo, você também precisa dormir mais cedo, né? Não, aí o sono, né, no estudo para um concurso desse, né, de que exige uma alta performance, é essencial. Então, Uhum. eu nunca ludibriei o meu sono, tanto para o estudo quanto para o meu desempenho no esporte. Eu preciso dormir bem Sim. para as duas coisas, né? Tem que estar bem descansado. Legal, não, muito bom, porque eu adoro quando tem algum entrevistado que também pratica atividade física. O que eu fico falando, tá vendo, gente? Dá para fazer. Porque ajuda É, muito. Eu também fui dessas que não abri mão, sabe? Justamente até mais por conhecer dos benefícios que eu teria, né? Mas também um pouquinho porque eu tenho hérnia de disco, daí era uma dor danada. Se eu não me exercitava, o negócio piorava assim num nível que eu não conseguia nem estudar, né? Então não tinha nem jeito. Mas eu queria voltar um pouquinho, então, Ricardo, na sua preparação. Sei que já está um pouquinho mais atrás, eu quero falar mais de auditor fiscal, mas voltar um pouco na sua preparação, quando você estava estudando para a área policial ainda, porque o que a gente estava conversando antes, né? Que você falou que você tinha essa sensação de que só passava em concurso as pessoas muito fora da caixa, né? Então, eu queria entender de você, assim, como foi para você se preparar mesmo com essa sensação, como você fez para vencer isso e quando que teve essa mudança de chave, assim, de você ver que, tipo, é possível. eu acho que a maior lição que a engenharia me ensinou é que eu consigo aprender coisas difíceis, né? A engenharia me ensinou a estudar. Então, tive diversas matérias muito difíceis, que aí eu tinha que estudar, às vezes, matérias com pouquíssimos alunos, então a gente estava muito sozinho, né? Pegar livro de transferência de calor, de cálculo, equação diferencial e estudar isso. A maior lição é me ensinar
a estudar. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu já comecei com a cabeça, não, eu preciso saber o que cai e eu vou aprender, seja lá o que for. Às vezes leva mais tempo, né? Mas então eu já comecei com um pensamento muito positivo nesse sentido. O que eu, antes de passar em concurso, eu olhava para as pessoas, né, dos cargos que eu almejava, né, alguns peritos criminais, achando que os caras eram, assim, sensacionais, né, que tinham estudado um intelecto muito diferente do meu. E quando eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas, eu vi que a diferença da pessoa que está lá e de quem não está é só tempo. Um tempo dedicado àquele objetivo, né? Então, você começa a conversar com essas pessoas, não, eu estudei 2 anos, estudei tanto tempo e passei. Então, foi isso. Eu sempre tive a cabeça que ia dar certo e que ia levar algum tempo para conseguir. Legal. E aí, durante essa sua primeira preparação, você chegou a ter alguma reprovação? Como foi? Várias. O primeiro concurso que eu fiz foi perito criminal no Paraná, não passei. Fiz perito criminal no Rio Grande do Sul, fui eliminado fui bem na prova, acho que eu acertei, né, no geral, acho que fui perto de 80%, mas eu fui eliminado porque não fiz o mínimo em alguma matéria, não me lembro qual. Eu acho que foi português, porque depois disso eu estudei muito português e comecei a ir bem, de tanta indignação que eu fiquei. O trauma ensina, né? Acho que era português e inglês, alguma coisa assim, aí eu não lembro se eu não acertei a quantidade mínima da língua estrangeira ou da língua portuguesa. Então, eu acho que via de regra, a maior parte dos aprovados tem mais reprovação do que aprovação, né? E eu sou uma dessas regras. Exato, é por isso que eu sempre faço questão de fazer essa pergunta, para quebrar um pouco esse paradigma de que reprovação hoje quer dizer que você vai ser reprovado amanhã também. Tipo, muita gente desiste por conta disso, né? De achar que, não, se eu não passei é porque eu não levo jeito, então eu vou deixar isso para lá. Então eu sempre gosto de perguntar pro aprovado, porque, poxa, já é a prova de que deu certo, né? Então, ótimo. Então, agora você, como perito criminal, tá certo, né? Não sou perito criminal, não. Errado. Como se eu falei errado o nome? Eu comecei estudando para concurso de perícia, mas hoje eu passei no concurso da PRF, eu exerço o cargo de PRF. Opa! Então, calma, então conta como foi. Qual o concurso da PRF? O de 2021? Não, passei em 2019. Concurso de Olha, que legal. 2019. Aí você hoje é PRF. PRF. E onde você atua? Eu De trabalho onde no Mato você Grosso. é? Porque você falou vários lugares, eu não perdi. Eu sou mato-grossense e trabalho no Mato Grosso. Olha, que legal. Então agora você já voltou para casa. E agora vai para o Acre. Isso. Ai, que legal. Então, ótimo. Então, você como PRF agora em 2022, se preparando para a área fiscal. Vamos focar agora nesse período, pode ser? Então, joia. Aí já é o período que você está nesse horário comercial? Quando eu comecei a estudar, eu trabalhava de plantão. Para ser FASACRE, a maior parte da preparação foi em trabalho comercial e hoje estou trabalhando de plantão novamente. Voltou para o plantão, tá. Isso. E agora, então, vamos focar nessa preparação para a área fiscal. Como que eu queria saber um pouquinho do seu método de estudo, que é outra curiosidade que o pessoal tem, assim, como você se dividia, por exemplo, entre PDF e videoaulas, como você punha a lei seca também, os resumos, mapas mentais também, os mapas da Lu, também quero saber. Tá, quando eu comecei em 2022 a estudar para a área fiscal, era um caminhão de matérias que eu não tinha nem noção, né? Direito tributário, contabilidade, né? Aí um pouco depois a legislação tributária, até mesmo as matérias que eu já tinha estudado, né? Direito constitucional, direito administrativo, a profundidade de cobrança nos concursos da área fiscal é diferente. Então, nesse início eu estudei mais por videoaula. E aí, quando eu comecei a estudar, eu estudava
adquiri o material de estratégia e lá tinha também os seus mapas. E aí, desde a área policial, eu já via os seus mapas, né? Então, eu sempre usei eles para revisão. E Não. agora, depois que eu adquiri uma bagagem na área fiscal, aí eu troquei videoaula por PDF. As únicas matérias que eu mantenho, assim, em videoaula majoritariamente são as que eu mais tenho dificuldade, né? Para mim, contabilidade, TI, economia também tem uma dificuldade de assimilar o conteúdo, então eu assisto bastante videoaula, mas o resto, PDF. E no início eu fazia muito resumo à mão, né? Assistindo aula e escrevendo. E aí, porque não estudei como estudar para concurso. E aí depois que eu errei, que aí percebi que não era o melhor método, e aí foi quando eu falei, pô, e como é que eu vou revisar? E aí foi quando eu adquiri os mapas da Lulu, e aí majoritariamente, o meu método de revisão. Inclusive, uma das coisas que eu me adaptei foi agora para a Cefasacre, a gente teve que estudar administração financeira. E aí eu usei os mapas da Lulu para, às vezes, assistir eu pegava, imprimia eles e assistia a aula e ia fazendo já tinha aquele esboço, né? E aí eu complementava com alguma coisa ou outra, e para mim foi sensacional, que a forma como você coloca é muito como o meu cérebro funciona, assim. Então, às vezes, na prova eu lembrava até da cor que você tinha que você Olha. tinha que você tinha usado. Então, para mim funcionou muito bem. Gente, que legal! Isso de usar os mapas para assistir de aula também foi algo que quando eu fui estudar para a prova da PF em 2021, eu já tinha os mapas da Lulu prontos, né? Daí eu falei, então tá, vou estudar contabilidade X, ou constitucional, enfim. Daí eu tive essa ideia, eu falei, pois eu vou pegar o mapa pronto e vou só anotar as observações, uma coisa ou outra, né, que o Aham. professor fala lá e tal. Achei super prático e que bom que funcionou para você também, assim. É, Que legal. Gente, você lembrava a cor do mapa, tipo. sim, É eu isso. eu sou muito visual, às vezes você Uhum. coloca uma parte da matéria de uma cor, aí a outra, quando muda o Sim, assunto, troca a cor, e aí às vezes eu lembrava quando eu usava uma caneta para circular, alguma coisa assim, aí eu lembrava de que sim. lado tava da folha, né? E aí Olha isso, que legal. isso me ajuda, essas coisas de cores, assim, ajuda Aham. meu cérebro. Eu tenho alguns tópicos que eu sei as cores, mas são aqueles tópicos que sempre mudam, que eu tenho que ficar Aham. atualizando. Aí toda hora eu abro, eu falo, gente, não é possível, outra lei vai mudar isso aqui. A tal da LRF é uma, meu filho. A LRF toda hora muda Toda uma. hora, toda hora. Impressionante. Aí muda, desmuda. Gente, quando desmuda é que dá raiva, viu? A época do INSS que tava todo mundo estudando previdenciário e a reforma, tipo, não a reforma da Previdência, mas tudo. Aí vem uma medida provisória, aí eu atualizo, aí cai a medida provisória, aí, ai meu Deus, volta. Meu Aí vira lei, Deus. tipo uma confusão. Eu falei, gente, que bagunça. É muito Aí fácil de esse se aqui eu perder nisso, demorei. né? Nossa, é muita modificação, muita. E coisa jurisprudencial também, a gente fica perdido um Uhum. pouquinho, né? Mas, não, entendi. E como você encaixava as questões nos seus estudos? Eu tinha, por exemplo, se eu tinha 1 hora e meia de um bloco de constitucional, 1 hora de teoria e 30 minutos de questões. E Hum? aos domingos era só questões, por exemplo. Eu sempre tirava um período só para resolver questão. E eu não fui uma pessoa que fez assim uma quantidade absurda de questões, não. Eu fazia, por exemplo, no TEC, né? Para mim, uma outra ferramenta essencial é ter um site de questões, né? Eu gosto muito do TEC, então eu fazia as questões e aí lia os comentários dos professores ou dos outros colegas que estavam muito comentário de concurseiro lá, excelente. Então Sim. eu focava e também já isso também era meu outro método de revisão, né? Às vezes eu demorava algumas horas para fazer uma quantidade pequena de questões, mas eu assimilava o que eu estava fazendo, né? Então foi assim que eu estudei e o estratégia também tem os simulados pro concurso, né? E Uhum. aí eu fiz todos os simulados que o estratégia colocou para ser Cefasac
e no final ainda repeti alguns. Peguei uns que eu achei mais difícil, e nas 2 últimas semanas eu refiz eles, e aí tem as correções dos professores também, e aí estudava o que eu estava errando, e assim ia melhorando o meu desempenho. E como que você ia nesses simulados? Você ia bem? Você ia mais ou menos? Nossa, no início é muito mal, muito mal. Eu fui melhor na prova do que nos simulados. Eu acho que a minha Legal. maior nota no simulado chegou perto de 72, 73%. E era. Só que eu sabia. No simulado, eu não sei se por fazer um pouco com pressa, eu não sei. Eu errava algumas coisas que eu sabia. Então, Bobeira. Aham. então mesmo na minha cabeça, eu falava assim: não, se eu estiver muito bem concentrado na prova, isso aqui eu não vou errar nunca, né? Então, e aí, graças a Deus, foi o que aconteceu na prova. Na prova eu fui melhor e errei menos besteira, né? É muito isso. Espera que eu tô anotando. Pra não esquecer de pôr na descrição do vídeo. Porque eu abri caixinha de perguntas, acho que foi na segunda-feira dessa semana mesmo, né, para o pessoal mandar dúvidas e tal. E aí tinha uma menina mandando que, tipo, eu fui mal no simulado, agora eu tô desanimada, achando que eu não vou passar e tal. E aí o que eu falei foi justamente assim, para ela encarar o simulado como uma ferramenta de estudos e não como uma previsão de se ela vai bem ou mal na prova, né? Não é isso que importa. Por isso que eu quis saber de você, assim, como era. Então, tá vendo? Mesmo em casa, você não tendo 90% de acertos no simulado, não quer dizer que no dia da prova você não vai sair bem, né? Até porque o simulado são questões X e no dia da prova são outras questões, né? Não tem por A, que você ter esse apego, né? a métrica que eu usava assim para o simulado era ver que o meu desempenho melhorando. Então, por exemplo, se eu acertei 60 questões no simulado, eu no próximo simulado que eu faria, eu já mirava mais de 60. Uhum. E isso foi acontecendo. Todos os meus simulados, Legal. eu sempre ia acertando um pouquinho a mais. Mas nunca foi. Na prova mesmo, eu fiz 77 pontos na objetiva, e, e foi muito maior do que as questões que eu fazia no simulado, né? Uhum. E você fazia o simulado em algum horário específico? Você fazia ele de uma vez mesmo? Você dividia? Como que você fez? Eu fazia de uma vez. Uhum. Eu sentava, tirava uma parte do meu dia, né, de algum dia de estudo. Quando eu estava no horário, trabalhando de horário comercial, eu fazia aos domingos pela manhã. Então, É. eu dormia bem, acordava cedo, sentava e aí já fazia o simulado todo. Como se Inclusive, fosse na prova mesmo, né? Tipo, isso, como se fosse na prova mesmo. Eu, inclusive, treinava a estratégia que eu ia fazer de resolução de questões lá, né? Por onde eu começava, se eu uhum. começar pela discursiva, enfim, foi exatamente o que eu segui no dia da prova. Como? Conta pra gente a estratégia. Eu começo pela discursiva, eu faço a discursiva inteira primeiro, e depois que eu Depois vou você já para. leu o enunciado, já faz você faz rascunho e depois você já passou a limpo, tudo de uma vez. Eu termino a discursiva. Caramba! Já vai de uma vez. Quando eu recebo a prova, eu dou aquela. Primeiro eu olho o tema, depois eu dou uma olhada para quebrar o gelo, né? Vou passando o olho na prova ali, aqueles 5 primeiros minutos para tirar o gelo, assim, aquela ansiedade. E aí a primeira coisa que eu faço é a discursiva do início ao fim. Aí eu faço o meu rascunho, passo a limpo, e aí quando ela está pronta, aí eu começo a resolver as questões da objetiva. Legal. E aí, a objetiva, você teve alguma ordem específica que você gostou de seguir, ou você vai na ordem da prova? Sim, na prova de conhecimentos gerais, eu fiz na ordem que estava na prova mesmo, né? Hum, Mas já na cabeça que eu não ia perder tempo nas questões de matemática financeira e raciocínio lógico. Então eu li, vi que eu sabia a matéria e ia demorar, eu não fazia. Próxima, e aí no Sim. final da prova eu voltava. Agora, nas de conhecimento específico, e aí eu comecei pelas matérias que eu me dou melhor, né? Então, na parte que na Cefasar, que foi a parte da tarde,
eu comecei respondendo a prova por direito tributário, legislação tributária, e aí depois fui para auditoria, que são matérias que eu tenho um bom desempenho e eu queria fazer descansado. Então, por exemplo, economia, que é uma matéria que eu tenho dificuldade, foi a última, por coincidência, era a primeira questão da prova, já era de economia, e foi a que eu fiz por último, porque o meu desempenho, mesmo descansado, não seria alto. Então, fui escolhendo as matérias que eu mais me dava bem para resolver. Para já garantir aquela pontuação, né? Isso, e graças a Deus deu certo. Eu fechei tributário, legislação tributária, e, Caramba. e, e economia foi mediano e igual seria se eu tivesse começado por ela. Não ia ter salvado nada ali, não, né? Não, não. E como foi a sua estratégia de preparação para discursiva? Você fazia nos simulados e tal, Sim. mas fora dos simulados, você chegou a assistir algum curso específico para discursiva? Você treinava também? Como foi? Eu fiz todas as discursivas que o Estratégia colocou lá, dos simulados, as aulas deles, e eu Sim, demorei um aula do pouco, né? curso regular mesmo. Isso, e aí tinha Uhum. lá, no primeiro ano de estudo, eu não tinha bagagem para escrever, né, a discursiva. Assim que eu comecei a estudar, eu até tentei, mas aí, por exemplo, lá, peguei, acho que a minha segunda ou terceira tentativa de escrever uma discursiva, o tema era prescrição e decadência em direito tributário. Eu li e eu não fazia ideia do que se Aham. É dos tratava últimos aquela. tópicos, né? Isso. E aí eu falei, não, então eu preciso ganhar uma bagagem para depois é, começar a escrever. Aí quando saiu o edital da Cefaz Mato Grosso, né, que foi ano passado, aí eu já tinha uma bagagem de estudo, já tinha um ano de estudo, então eu já conseguia escrever sobre diversos temas. Aí, a partir daí, era uma discursiva por semana, e com o edital aberto, duas discursivas por semana. E aí, mesmo Uhum. pegava as concursos anteriores, pesquisava no Google mesmo, os concursos no caso da Cefaz Mato Grosso foi a FGV, à época eu peguei provas da área fiscal, da FGV, resolvi, agora para a Cefaz, que era o Sebrasp, fiz a mesma coisa com o Sebrasp. E aí pegava tópicos também de matérias, né, de auditoria, de constitucional, direito tributário, legislação tributária e treinava muito. Eu treinei muito e graças a Deus que fiz isso, porque foi a discursiva que me colocou dentro das vagas. Gente, que legal. Então você meio que se fazia, tipo, você pegava um tema da matéria e você discorria sobre ele. E isso, Legal. isso. Sabia que isso é um resumo ativo, tem nome. Tipo, é o jeito certo de você fazer um resumo de uma matéria. Você não olhar o material e escrever o que vai da sua cabeça, entendeu? Tipo, isso É, ajuda muito na fixação do conteúdo e também na habilidade de escrita, cara, que legal. Então, um por semana no pré-edital e 2 por semana no pós-edital. isso, isso. Caramba, você treinou muito, que bom. E no início da minha preparação para a área fiscal, Uhum. eu contratei uma consultoria, escola de auditores, e Sei. fiquei um ano e meio, eu acho, com eles, e me ajudou muito, né? Então eu não sabia para onde correr na área fiscal, e com o pessoal lá eu consegui identificar as matérias mais importantes, né? No início eu era um cumpridor de metas, vinha a meta, eu fazia, né? E, e tinha também discursivas, então o norte eu peguei com eles, né? Para onde Ah, correr, como é que fazer. Então isso me ajudou muito. Então depois que eu fiquei sem a consultoria, eu sabe já tinha o rumo, né? Mesmo de preparar a minha no planejamento semanal de estudos, né? Então eu já sabia ordenar as matérias, enfim, então já tinha um norte. sim. Ai, gente, eu ia perguntar. Ah, tá. Quando você começou a estudar para a área fiscal, quais provas você prestou para a área fiscal e como foi sua experiência? De Secretaria de Fazenda, eu só fiz Cefaz Mato Grosso e Cefaz Acre.
Mas depois que eu Ah, voltei a estudar para a área fiscal, eu fiz algumas provas. Eu fiz consultor do Senado para a área tributária, ah, fiz consultor da sim. Câmara dos Deputados para a área tributária, mas nessas provas, o meu objetivo era ir lá e fazer as matérias que eu estava estudando. Nunca, eu Sim. não estudei um dia sequer para consultor do Senado, por Você exemplo, não se né? desviou, né, da área fiscal. Não. O que eu queria era pegar uma prova de um cargo de nível muito alto, né? Que eu fiquei encantado com a prova de português de consultor do Senado, né? A linguagem que usa, assim, é muito diferente. Então, eu queria me testar nesse tipo de avaliação, mas desde o Não. início já mirando Secretaria de Fazenda. E aí fiz duas provas para auditor fiscal e foi Cefaz Mato Grosso, reprovei, e agora na Cefaz Acre. Eu fiz a prova da Receita também, Hum, eu fiz para analista da Receita Federal, só que ainda assim, diversas matérias que não caem para auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, né, de Estado, e também não é. desviei. Eu fui lá fazer a prova, mas o meu estudo sempre foi mirando Secretaria de Fazenda estadual. Estadual. Ah, legal. E como foi seu desempenho lá na Cefaz Mato Grosso? E você, também eu não perguntei isso, né? Momento de prova, você fica nervoso? Você fica ansioso? Como foi lá? Deu tempo direitinho? Na Secretaria de Fazenda do Mato Grosso, eu devo ter errado até meu nome. Foi, Porque eu tava foi, pensando agora, né, em Mato Grosso, tipo. é, e é, foi uma frustração muito grande, né? Eu sou mato-grossense e Hum, se eu pudesse escolher, eu teria passado aqui no Mato Grosso, né? Era o meu sonho. Enfim, é, só que não. E eu cheguei na prova. Engraçado que eu cheguei na prova achando que eu tava bem. Eu falei, não, eu estudei, pô. E, e aí a prova me deu uma lição de vida muito grande, né? Então, depois da prova foi mais ou menos uma semana para digerir tudo que tinha acontecido. A prova do Mato Grosso eram duas questões discursivas. Uma eu não sabia nem errar, e, e aí, e aí foi alguma coisa com processo legislativo, constitucional, assim, então foi aham. realmente, é uma prova que tirou muita gente, eliminou muita gente na discursiva, assim, e, enfim, me ensinou muito. E aí, digeri tudo e voltei a estudar. E por coincidência, a prova do Acre foi exatamente um ano depois da prova do Mato Grosso. Nossa, tá passando rápido, é mesmo? Já deu um ano, né? A prova do Mato Grosso, eu acho, foi dia 4 de junho de 2023, e a prova do Acre nós fizemos dia 2 de junho de 2024. Gente, e nesse meio tempo teve alguma outra prova que você optou por não fazer? Eu tô tentando lembrar. Eu Não tá acho que tendo tanta você faz, foi, né? Acho que foram teve uma poucas, base. mas eu acho que teve Cefaz Pernambuco, teve alguma prova de Rio, Secretaria de São Paulo, Fazenda, aí teve não, ISS de Rio, Minas. ISS São Paulo. Eu não, Você faz nunca. Minas? Teve. Cefaz Minas foi antes do Mato Grosso, foi em Foi antes, janeiro, foi antes. foi antes. É, foi antes. Eu me Ah, inscrevi e não fui fazer a prova, ia gastar não dinheiro à veio. toa. Ainda não tava no ponto, né? Nossa, não tava. E aí na Cefaz Acre você foi mais tranquilo, você não errou seu nome. Não. A Cefaz Acre eu fui confiante que eu estava competitivo. Eu sabia que Legal. se fosse meu dia, ia. Porque eu acho Hum, assim, eu vejo o concurso também como ser a prova vir para você, né? Mas a prova só vem para você se você estudar muito. exato. Então, Mas tem um esse, fator sorte, não tem jeito. exato, às vezes é o seu dia de estar ali, e aí durante a prova eu sentia que eu estava num dia bom, que eu estava bem, mas eu não era assim um nível igual eu já fiz outras provas que eu via que realmente a prova era para mim. Ali eu senti, falei, ixi, eu acho que eu vou dar trabalho nessa daqui. E graças a Deus foi, né? Deu certo.
E conta para o pessoal o negócio do número 45 lá do vestibular. Foi. É que na classificação geral para Cefasacre, eu sou o 45º, né? E são 45 vagas. E quando eu passei no vestibular também, eram 45 vagas e eu fui o 45º, né? É sempre com emoção, é ali fechando a porta. Se um dia você for jogar na Mega Sena, põe o 45, se Não, tiver um agora bingo, uma vou ter que coisa, tudo colocar tem que ser 45. o 45 vai me acompanhar agora. Ô, gente, que situação. Muito bom. Deixa eu ver o que mais que eu posso perguntar para você, não esqueci nada. Você costumava estudar em casa mesmo, né? Em casa, em casa. Uhum. Tá começando a surgir essa... Oi? Desculpa. Tem o meu quartinho de estudo aqui e é o local que eu mais passo mais tempo dentro de casa é aqui. Tá criando raízes, né? É. Isso já é uma coisa que o pessoal tem perguntado, assim, se sai para estudar em biblioteca, em sala de estudos, ou se fica mais em casa mesmo. Mas eu também, em casa vai bem, né? Eu até encaro com bons olhos isso, mas no meu caso, eu também conto o tempo de deslocamento. Então, Sim, pois é. E aí eu Isso eu acho tenho que economizar tempo em tudo. Então, como tem para sair, para ir numa biblioteca, eu gastaria tempo de deslocamento, para mim não rola. atrapalha, né? Eu também acho. E última coisa, você mencionou que você imprimia os mapas e fazia as anotações. O restante dos materiais, os PDFs, você gostava de estudar no computador? Você imprimia alguns? Você tinha tablet? Como que foi essa Tablet. questão do Não, aparelho? de um tempo para cá, aí eu comprei um tablet e aí é uma mão na roda, né? Para ler PDF, os mapas também eu baixo pelo tablet, então Uhum. tudo pelo tablet facilita muito. E você tem aquela caneta, tipo, você faz A as anotações? canetinha É, até discursiva eu parei de imprimir depois que eu comprei o tablet, já fazia na já caneta faz. ali mesmo. Eu Porque também daí, fazia. quando eu fui viajar para fazer a prova, eu levei o tablet e aí minha revisão era nele, né? Uhum. É bem mais prático, né? Eu também gostei muito, E, assim. Quando eu estava para a Cefaz, eu não tinha tablet. Ainda não estava tão assim. Aí, quando eu estudei para a Polícia Federal, daí eu tinha o tablet que eu tinha comprado justamente para fazer os mapas da Lulu, quando eu fui fazer, né? Cara, eu achei outro estudo. Eu falei, nossa, é pô, muito mais prático. Porque antes eu tentava imprimir algumas coisas, aí ficava aquele pilha de material. Eu falei, gente, não dá. Aí depois eu comecei a usar o computador. Então eu estava só o PDF no computador, grifando com mouse, né? Tipo assim, no editor de horrível, né? PDF. Aí, tipo, eu queria fazer uma anotação, eu tinha que digitar e eu não conseguia, tipo, rabiscar, puxar setinha, sabe? Aí, quando eu fui pro tablet com a caneta, aí eu senti muito Fica essa muito. diferença, porque você A gente é consegue. acostumado com caderno, né? E o É, tablet simula muito o caderno. eu achei que ficou, tipo assim, o melhor dos dois mundos, porque você com a caneta, você rabisca e não fica aquele montoeira de coisa, né? Então, Isso, achei bom também. Não, legal. Ricardo, antes da gente terminar, duas coisas. Onde as pessoas podem te encontrar lá no Instagram ou algum outro lugar assim, se quiser tirar uma dúvida, conversar com você? Eu tenho o Instagram, @RicardoLimaM. Então já vou colocar aqui também nos comentários também, o pessoal pode deixar uma mensagem para você. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão estudando, que às vezes ainda não conseguiram uma primeira aprovação, tipo assim, algo que você gostaria de ter ouvido, ou que mesmo que você ouviu, que te ajudou. Para mim, é importante desenvolver a habilidade de paciência e resiliência. E Uhum. pra, acho que é por isso que eu gosto tanto do esporte, que me ensina muitas lições sobre isso, ser paciente e me adaptar às situações adversas, né? Vai levar tempo, né? Não tem como passar num concurso de alto nível, com boas remunerações, com muita gente querendo do dia para a noite. Não tem fórmula mágica, mas dá certo, né? Ah, hoje eu conversando com diversos aprovados lá do concurso e você vê que a história de vida de todos eles é muito ralada, né? Então, são anos estudando. Obviamente vai ter uma exceção, né? Mas
são exceções. E por exemplo, eu sou a regra, né? Então levei anos para passar, a maioria levou anos para passar, e é paciência e todo dia um pouco. Pode ser que em algum dia ou outro o seu máximo vai ser muito pouco, mas aquilo ali é um tijolinho mais próximo da aprovação. Então, todo dia um pouco e vai dar certo. Ai, muito bom. Gente, é muito legal ouvir isso de um maratonista, porque sempre que eu tô falando de estudos, eu falo, gente, o estudo é como uma maratona. A pessoa que nunca correu uma maratona. Eu falo, é como uma maratona. Você não vai começar no primeiro dia fazendo 42 quilômetros, mas você vai ali nos Não. 5, nos 10, e quanto tempo vai treinando, vai para um 20, né? 20 eu sei É, que vocês não fazem, né? Vocês fazem como é? Já vai no 21, né? 20 não, é, 21. Aí, né? Então, é legal ver que realmente você vive isso, né? Como alguém do esporte, você tem essa noção já no seu dia a dia e também aplicando em outras áreas da vida, né? isso, isso. Tudo leva tempo, né? Não, não tem Mas não como é correr só uma tempo, maratona. né? Não é Não, sentar e esperar o tempo passar, é você não, se esforçar mais tempo. exato, exato. Ai, É gente, igual muito legal. tem uma música do Gabriel Pensador que eu gosto muito, né? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Então, Ah, eu particularmente tenho muita fé, mas também é preciso muita luta, porque não vai sim. cair aqui no colo o seu nome no diário oficial com a aprovação em qualquer cargo que seja, né? Não vai cair assim de presente. Exatamente, perfeito. Ricardo, adorei. Muito bom, muito obrigada, adorei te conhecer. Parabéns mais uma vez pela conquista. E como estão as expectativas? Aí já sou eu me intrometendo, né, gente, na vida. Agora saiu o resultado final da discursiva, Uhum. vai ter a fase tem mais uma fase para os candidatos perceberem, se apresentarem, ou apresentarem os laudos. E aí, após isso, eu acho que até o final de agosto deve sair a homologação do concurso, né? E aí, para nomeação, Só da Deus sabe. cabeça, só Deus sabe, né? Eu gostaria muito que fosse rápido, Aham. mas Ai, que legal. não tem como falar nada, assim, de quando vai É. ser. A Ai, expectativa é que Ricardo, seja esse ano, mas quando, não sei. olha, que bom, né? Tomara que seja mesmo. É, Amém. é bom, né? Não, que não fique, porque, por exemplo, você faz Goiás, foram 4 anos até eles nomearem o pessoal. Aí você já tá vivendo outra vida, né? Quando eles te chamam, imagina. Exato. Ai, mas tomara que seja logo. Ricardo, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Adorei conhecer mais sobre a sua jornada e, né, invejo sua capacidade de correr maratonas ou mesmo de gostar, né? Um dia eu vou chegar lá. Não sei numa maratona, mas talvez em gostar de correr. Hoje em dia eu faço forçado. Se inscreve numa prova de 5 quilômetros que você vai. Eu levei a minha mãe numa meia Ah, maratona que eu fiz. Quando eu terminei, ela estava lá chorando. A ah, energia é muito, muito bacana, é assim. muito bom. Você vê Mas pessoas de tudo quanto é tipo e eu história de já fiz provas superação. de 5, já fiz de 10, mas assim, Já fazer uma um prova dia de 10 não é normal, não. Você já tem um treino, já fui. treino, um Não, treino mas razoável. eu vou na raça, assim, mas queria acordar assim, nossa, hoje eu tô afim de correr, tipo, não acontece, mas uma hora, quem sabe, uma hora assim, as pessoas mais elevadas, né, mas, tipo, você corre em silêncio ou você põe Silêncio, sem. música? Não, Aí, tá vendo, gente, não é possível, já. isso eu acho que não tem explicação. E eu, Eu não eu consigo, gente, se eu ficar 5 minutos, meu fone acabou a bateria, eu não duro mais 5 minutos, eu não, tenho que... eu consigo um nível de concentração na corrida muito grande. Sério? Muito, muito grande. Às vezes, É quase uma meditação, né? isso, às vezes acontece da pessoa falar comigo assim, eu tenho que tomar uns 2 segundos para voltar a mim e conseguir responder alguma coisa.
Gente, eu acho surreal. Eu corro só na esteira, assim, nem a gente mudou de assunto, né, gente? Eu corro só, eu corro só na esteira porque eu ponho o meu celular e fico assistindo seriado. Porque se eu precisar ir pra rua, ficar olhando assim, eu acho que eu sou meio hiperativa, assim. Ou seja, eu preciso ir pra rua, né? Mas tudo bem. Uma hora vai. Pois Uma hora é. eu vou. É. Quem não consegue é quem mais precisa, normalmente, né? A gente para pra pensar. Mas, enfim. Muito Desculpa. obrigado. Que isso? Para quem está assistindo também, se você gostou da entrevista, tenho certeza que você gostou, aproveita, deixa um like. Vou deixar também uma amostra gratuita dos mapas da Lua aqui na descrição do vídeo e também nos comentários, para quem não conhece ainda, dá uma olhadinha. Muito obrigada, eu fico feliz. E também aproveitem para se inscrever no canal, para acompanhar as próximas entrevistas, outros vídeos também. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, parabéns, e que você tenha muito Obrigado. sucesso, seja muito feliz nessa nova etapa da sua vida. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado.